pesquisador visitante aqui, e agora com suporte por Harvard, né? Eu vim aqui inicialmente com suporte pela CAPES, mas eu tive que estender minha estadia aqui por questões da pandemia, mas acabou sendo uma coisa positiva aí dentro dessa questão. Então, eu vou fazer um resumo aí do que eu venho trabalhando por aqui também na UFRN, tá? Então, aqui a agenda, eu vou falar um pouquinho sobre meu background, vou falar rapidamente, depois vou falar um pouquinho da motivação do trabalho, e aí vou falar um pouco sobre inteligência artificial, machine learning, redes neurais artificiais e redes neurais profundas, porque, no fundo, é esse o alvo da palestra, né? E falar sobre a taxonomia das estratégias de aceleração, tá? Existem várias linhas, várias estratégias para você acelerar as técnicas de Deep Learning. Cada vez mais isso vai ser bastante importante, né? Porque a gente tem um limite computacional bastante elevado hoje, né? A gente não consegue mais avançar em termos de tecnologia para acelerar os algoritmos. A gente travou nesse aspecto, né? E quem é da minha geração sabe disso, né? Quando a gente teve os primeiros computadores, a gente via os clocks dos computadores crescerem. Eu me lembro do meu primeiro computador, que era um computador de 33 MHz, e eu via essa coisa ano a ano crescendo. Mas de 10 anos para cá, a gente travou nesse aspecto, a gente não consegue mais acelerar nessa linha, né, a computação. A gente tem que buscar outras estratégias, né? E, diante disso, a gente tem a questão dos algoritmos de inteligência artificial, que demandam aí um custo elevado computacional, né? E, juntando tudo isso, a gente tem a questão energética, né? Que talvez é o ponto mais importante aí dessa história, né? No futuro muito próximo, esse vai ser o alvo de qualquer coisa, né? Não importa mais o custo, mas sim importa o quanto você vai economizar energeticamente o seu produto, né? Então, isso é um ponto importante. Não porque você vai ter um custo elevado, a questão é que o custo de você ter um produto energeticamente ineficiente vai ser muito alto nos próximos anos, né? Bom, então, aqui um pouquinho minha trajetória, tá? Eu sou engenheiro elétrico lá pela UFRN, né? Lá em 97, depois eu fiz mestrado lá dentro da área de inteligência artificial, dentro da área de redes neurais artificiais. Então, eu acho que a minha dissertação de mestrado é a primeira ou a segunda dissertação de mestrado lá da UFRN, lá do programa de engenharia elétrica e computação nessa área, né? Então, eu trabalho bastante tempo com inteligência artificial, assim, eu brinco dizendo que eu vi esse conceito de inteligência artificial sair da academia e para o churrasco de família, né? Hoje, aprendizagem de máquina, inteligência artificial são conceitos que, claro, não profundamente, mas superficialmente, são discutidos aí em vários pontos, em vários locais, né? Assim, a coisa se tornou popular, assim, né? Depois eu fui fazer doutorado na Unicamp, ainda nessa linha, lá na FEC, né? Eu fui professor visitante pesquisador visitante, desculpa, no King's College de London em 2015 em 2016, tá? Sou professor da UFRN desde 2011, né? E agora, ano passado, eu venho trabalhando aqui em Harvard, no Departamento de Ciência da Computação, como pesquisador visitante, tá? Bom, lá na UFRN, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Computação e Automação, e eu faço parte de dois programas de pós-graduação como professor permanente, do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação e do programa de pós-graduação em Bioinformática, né? Então, eu tenho atuado nesses dois programas. Eu sou coordenador de um laboratório, que está aqui algumas fotos, né, do laboratório físico. Hoje o laboratório está virtual, né?
porque a gente não tem ido para o laboratório para minimizar os problemas com relação à pandemia, mas o laboratório que eu coordeno, ele fica num prédio chamado DNPIT, que é um núcleo de pesquisa e inovação tecnológica. Esse prédio ele é interessante porque ele fica entre o departamento de engenharia de computação, engenharia elétrica e ciência da computação. Então, ele tem laboratórios aí de todos esses departamentos. O laboratório que eu coordeno é o Laboratory of Machine Learning Intelligent Instrumentation. E eu também coordeno um grupo, né, de pesquisa, né, que agora a gente está terminando o cadastro dele no CNPq, que é o Research Group on the Embedded System and Reconfigurable Computing, né? Esse laboratório do NPIT, ele também faz parte do Instituto Metrópole Digital, que é um instituto grande lá da UFRN, que se envolve em várias linhas, etc. Bom, e o que a gente faz lá no laboratório, tá? Basicamente, a gente trabalha com 3 linhas aí, que é a parte de Digital Signal Processing, né? Artificial Intelligence e Hardware, tá? Então, a gente utiliza essas 3 linhas em várias áreas, tá? Então, telecomunicações, internet tátil, bioinformática, navegação robótica, automação, e-health, e etc. Tá? Então, a gente vem trabalhando aí em várias aplicações, mas utilizando essas 3 áreas, né? E como são áreas multidisciplinares, a gente acaba tendo targets aí, tendo alvos, né, para trabalhar com essas áreas, tá? Só vou colocar aqui o tempo aqui para não passar aqui do tempo. Bom, então, hoje o nosso laboratório lá, ele tem colaboração com várias instituições, tá? A gente preza muito por essa questão de parceria, né? Porque uma das coisas importantes, a gente sabe que ciência não dá para fazer sozinho, né? A gente tem que ter grupos, né? Então, hoje a gente coordena um grupo internacional chamado de Esquema, né, que é uma rede, na realidade, chamada de que trabalha com hardware especializado, né, em várias áreas emergentes, e participam dessa rede várias instituições aí, internacionais aí, de renome, como a Universidade do Porto, através do professor João, Imperial College, através do professor André Brown, King's College, através do professor Misha, Universidade de Granada, Universidade de Coventry, Universidade de Mons, na Bélgica, e a Universidade de Harvard, né? Então, essa é uma rede que a gente montou recentemente, e hoje a gente conseguiu alguns financiamentos aí para tocar a rede, tanto financiamentos nacionais como financiamentos internacionais, né? A gente tem alguns parceiros também no Brasil, né? Como a gente trabalha com inteligência artificial, então a gente acaba buscando aplicações com outros parceiros, né? Então, o professor Edley, lá do Instituto Federal, a gente tem trabalhado aí na predição de variáveis ambientais, usando técnicas de aprendizagem de máquina. Professora Patrícia, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente também vem trabalhando com técnicas de IA dentro da robótica. E aqui alguns parceiros bastante interessantes que a gente tem dentro da área de inteligência artificial, no caso, a Liga contra o Câncer, que é um instituto de referência que existe em Natal, onde a gente vem colaborando aí com técnicas de Deep Learning para fazer predição de câncer, né? A gente tem tido aí resultados bastante interessantes, e eles têm bastante interessante nessa linha, porque eles têm uma base de dados imensa lá de imagens, e eles observaram que a IA pode ajudá-los bastante aí nessa linha, né? A gente também tem alguns trabalhos com a maternidade Januário Cico. A gente tem um projeto grande lá na área de predição de partos prematuros, no qual a gente usa aí dados sociais, clínicos, para tentar estratificar o problema da prematuridade, e tentar também fazer uma predição da prematuridade durante a gestação, né? Para isso, a gente usa também uma base de dados de um acordo que a gente tem com a Fiocruz, né, que é a base de dados do SIDAX, né? É uma base de dados aí de 100 milhões de brasileiros, onde junta várias informações do Bolsa Família, cadastro único, base de dados de nascidos e etc. Tá?
Então, a gente tem atuado aí bastante nessa área, né, nessa área de inteligência artificial, mas hoje o foco nosso é mais dentro da questão de como acelerar essas técnicas, tá? E aí eu vou tentar motivar um pouquinho aqui para tentar chegar onde eu quero, né? Porque eu sei que o público-alvo vai ser estudantes aí de pós-graduação, né? Bom, isso é dado, né? A gente sabe que inteligência artificial hoje está em todo canto, né? Está em todo lugar, né? Então, toda vez que a gente está usando um celular para desbloquear, a gente está usando IA ali para fazer reconhecimento de face. Toda vez que a gente está digitando alguma coisa lá no WhatsApp, ele já tenta fazer a predição do que a gente vai escrever. A gente está usando alguma técnica de IA, né? E cada vez mais a gente vai usar mais essas técnicas, né? Eu até brinco com os alunos dizendo que a cada 5 minutos a gente vai acabar tocando em alguma coisa que vai estar usando algum algoritmo de inteligência artificial, tá? A gente até pode achar que isso tá demasiado, a gente até pode achar que a gente está usando um elefante para matar uma formiga, mas a questão isso não tem mais volta, né? Então, a demanda para essas técnicas só vai tender a crescer, né? E isso vai ser exaustivo, né? Então, algumas empresas vão começar a observar que as empresas concorrentes estão melhorando a performance, porque elas estão dizendo que estão usando IA, e os caras vão começar a usar IA por conta disso, muitas vezes sem saber exatamente o motivo principal, mas vai ter uma corrida nesse aspecto, né? E é importante entender que vai ter ou já está tendo uma carência grande de profissionais nessa área, né? Porque uma das coisas importantes que as pessoas têm que entender é que IA, ela não deve ser só fechada aos cursos de engenharia, né? Elas têm que estar em outros cursos, né? Então, aqui em Harvard, por exemplo, você tem a disciplina de IA no curso de Direito, no curso de Medicina, no curso de Farmácia, Biologia e etc., né? Então, é até um esforço que a gente tem fazendo lá na UFRN para tentar criar disciplinas nos outros cursos, né? Porque vai faltar, né? Um médico hoje que trabalha com imagem, por exemplo, um radiologista, ele não vai perder o emprego dele para um IA, mas os próximos médicos vão ter que aprender a usar a inteligência artificial para melhorar a acurácia dos exames, tá? Bom, e aí a gente tem usado isso em todo canto, né? Celular, né? As empresas de seguro, Alexa e etc., né? Eu até costumo brincar dizendo que o próximo médico que a gente vai ter, o próximo clínico geral, assim, o próximo clínico geral, mas o primeiro atendimento médico, quem vai fazer para a gente vai ser ou a Alexa, ou a Siri, ou a Google Assistente, ou qualquer outro assistente pessoal que você tem aí em casa, tá? E olha, isso não é uma visão só minha, né? Isso é uma visão de muita gente também da área médica, né? E etc. Então, isso vai ser extremamente agressivo, né? A gente vai ter mudanças aí bastante impressionantes, né? Eu confesso a vocês que ano passado, antes da pandemia, quando a gente chegou aqui em Cambridge, a minha mulher está no MIT, eu estou em Harvard, e a gente participava de muitas palestras. Aqui tem muitos eventos, a partir da quinta-feira e etc., eventos na área científica. A cidade de Cambridge, ela é movida por isso, né? Mas eu confesso a vocês, assim, que eu não tinha noção do que a inteligência artificial estava dentro desse contexto, assim, né? Então, praticamente 99% de todos os eventos que a gente assistiu ano passado envolviam alguma técnica de inteligência artificial, mais alguma outra área, tá? Bom, mas IA não é só aprendizagem de máquina, né? Ou não é só deep learning, né? Eu só vou dar um geral aqui, mas eu vou chegar onde eu quero, né? Então, IA, na realidade, é um guarda-chuva de um monte de técnicas, né? A gente até pode discutir um pouquinho sobre essa divisão que eu coloquei aqui do lado esquerdo, né? Porque dependendo do autor que você pegue, você pode ter uma divisão um pouco diferente, né?
Mas é importante a gente entender que é um grupo de técnicas, né? A gente tem aí, e o conceito novo de inteligência artificial, ele hoje abrange mais técnicas do que antes ele não englobava, né? Mas hoje o que a gente vai falar em específico são das técnicas de aprendizagem de máquina, né? Que realmente elas têm tido uma condição melhor que as outras técnicas, não porque elas são melhores, mas elas se beneficiaram muito com essa questão dos dados, tá? Então, hoje a gente acumulou muito dado aí nos últimos anos, a gente tem acumulado muitos dados, e isso tem ajudado muito as técnicas de aprendizagem de máquina, né? Bom, e aí quando a gente fala de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, a gente tem também um grupo de várias técnicas e algoritmos, tá? No qual a gente tem as técnicas supervisionadas e não supervisionadas, né? Esse conceito é um conceito que já existe há bastante tempo, né? Mas hoje a gente vai focar nas técnicas supervisionadas, né? Não vou ter tempo aqui de falar de tudo, apesar apesar que tudo que eu falar hoje sobre aceleração, ele também pode ser aplicado a técnicas não supervisionadas, tá? Bom, então, quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, é importante entender, eu gosto sempre de colocar um conceito simples sobre machine learning para que qualquer pessoa entenda, né? Então, a ideia é o seguinte, né? Antes, quando você tinha um problema, você construía um algoritmo específico para resolver o problema, né? Então, o pessoal de computação sabe disso, quer dizer, você tinha um problema e você desenvolvia um algoritmo para resolver o problema. Quando você trabalha com aprendizagem de máquina, você muda um pouco a sua filosofia de trabalho, o seu paradigma de trabalho. Porque agora você tem um algoritmo que já está pronto, que em princípio não tem nenhuma funcionalidade, mas você consegue treinar esse algoritmo para ele ter uma funcionalidade, para ele aprender uma dada funcionalidade, né? E isso é uma mudança bastante profunda na forma de fazer as coisas, né? Muito provavelmente, daqui a 5 anos, as pessoas não vão estar muito preocupadas aí em desenvolver algoritmos do zero, né? Elas vão estar preocupadas em como é que eu vou treinar esses algoritmos, né? Esses algoritmos de machine learning, né? Nós, como professores, né, da área de computação, podemos até achar ruim isso, podemos até achar ruim que os alunos vão enxergar isso como caixa preta e etc., mas muito provavelmente alunos de outras áreas, biologia, direito e etc., vão enxergar dessa forma, vão utilizar esses algoritmos de machine learning e não vão se preocupar em como vai fazer esses algoritmos, né, mas sim como treinar esses algoritmos, né? Então, essa é uma mudança profunda, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo do que a gente tem trabalhado, por exemplo, aqui de imagens aqui de câncer de tireoide, a partir de ultrassom, a gente coloca essas imagens aqui no algoritmo, a gente rotula cada imagem, né? Por exemplo, eu posso rotular cada imagem se o câncer é benigno ou maligno, ou se não, um outro rótulo, que é o tiroide, que é um tipo de métrica para o câncer de tireoide, né? E aí eu treino esse algoritmo de machine learning para ele aprender a identificar o câncer, né? Após o treinamento, eu crio o que eu chamo de um modelo de machine learning, né? E eu posso depois usar esse modelo aí de aprendizagem de máquina, né? E aí, quando eu falo de técnicas de aprendizagem de máquina, eu estou falando também de um grupo enorme de algoritmos e técnicas, tá? E hoje aqui eu vou ser bem específico e vou falar apenas de um desses, que são os algoritmos de aprendizagem profunda, né? Ou são as redes neurais aí profundas, né? As técnicas baseadas em redes neurais artificiais não são coisas muito novas, né? Elas já existem há bastante tempo, né? Só que nos últimos anos a gente conseguiu melhorar as características dessa técnica, porque a gente conseguiu aumentar o número de camadas através de novos algoritmos, novas métricas para calcular o erro e etc., no qual a gente conseguiu aí
fazer com que esses algoritmos de redes neurais artificiais conseguissem melhorar a sua acurácia, né? E aí, esses novos algoritmos, eles são chamados de Deep Neural Networks, né? Ou redes neurais profundas, né? E eles usam o que a gente chama de Deep Learning, né? Que são o treinamento profundo, né? Só para vocês terem ideia, no caso da detecção de câncer de tireoide, hoje as técnicas de Deep Learning conseguem ter uma acurácia maior do que os próprios especialistas, né? Então, para vocês terem uma ideia de quanto a gente evoluiu, né? Então, nesse caso específico, a máquina consegue ter uma resposta melhor do que os especialistas lá, os radiologistas, por exemplo, né? Bom, aqui só um geral, né? A gente sabe que esses algoritmos baseados em redes neurais artificiais, eles são baseados nos neurônios biológicos, né? Você tem os parâmetros, né, que simulam as conexões sinápticas, né? E isso é importante entender, porque eu vou falar muito disso das próximas transparências, né? É que toda vez que você treina uma técnica de Deep Learning, no fundo, o que você está fazendo é encontrando um conjunto de parâmetros, um conjunto de pesos aí, no qual representa aí as conexões sinápticas, né? A gente sabe que as conexões sinápticas biológicas são feitas através de neurotransmissores e neuroreceptores, né? Você aumenta a quantidade de neurotransmissores e neuroreceptores quando você cria um conhecimento nos neurônios biológicos, né? Mas no mundo artificial é um pouquinho diferente, você representa isso por valores, né? E esses valores a gente chama de parâmetros ou pesos sinápticos, né? E é importante entender isso, porque hoje, quando você tem Deep Learning, você tem uma quantidade muito grande desses parâmetros, tá? Muito grande, né? Hoje, quando você fala de Deep Learning, você tem casos hoje de Deep Neural Networks, né? Com 100 camadas, né? 150 camadas, né? Uma quantidade aí absurda aí, de parâmetros, tá? Bom, então, quando você fala hoje de Deep, né, Neural Networks, né, você, na realidade, está trabalhando aí com aprendizagem supervisionada, onde você tem aí uma base de dados, então você precisa de dados para você treinar esse algoritmo, né? Então, por isso que eu falei antes, assim, que essas técnicas, hoje, elas se aproveitaram muito dessa questão dos dados, porque a gente tem feito isso nos últimos anos, né? Gerado dado, a gente tá gerando dado toda hora, né? Então, a partir desses dados, você treina essa técnica e ao final você gera o que a gente chama de modelo de Deep Learning, tá? É importante entender que toda vez que você trabalha com Deep Learning, você tem duas etapas. Na verdade, toda vez que você trabalha com Machine Learning, né? Você tem a etapa de treinamento e a etapa de inferência, né? Então, na etapa de treinamento, você gera um modelo de Deep Learning, né? Você gera um modelo treinado da sua DNN. Esse treinamento, ele pode ser online, ele pode ser a cada 2 dias, ele pode ser a cada semana, isso vai depender de cada caso, ok? Isso depende de cada aplicação. E depois que você tem um modelo treinado, né, você pode usar o que a gente chama da etapa de inferência, que é usar o modelo treinado, né? Então, em muitas aplicações, eu não vou me preocupar em treinar modelos. Eu posso só usar um modelo que já foi treinado, né? É importante entender que no futuro as pessoas vão comercializar modelos treinados de Deep Learning, né? Então, eu posso, por exemplo, comprar um modelo, eu sou uma empresa de venda de um produto X, e eu posso comprar um modelo de Deep Learning treinado para me dar informações de mercado, informações de marketing sobre um produto de uma dada área, por exemplo, tá? Isso é importante entender. A gente vai compartilhar modelos no futuro, tá? Não no futuro muito, muito distante. A gente já tem feito isso. Eu vou falar lá no final sobre um negócio que a gente chama de Federated Learning, onde a gente compartilha modelos de Deep Learning, né? O pessoal
tem falado que a gente vai, por exemplo, algumas empresas como a Google, por exemplo, ela vai ter modelos de deep learning para cada indivíduo, né? E talvez ela vá depois comercializar esses modelos individuais de deep learning, né? E esses modelos, eles vão representar o que você compra, por exemplo, né? Ou o que você consome, né? Se isso já não está acontecendo, tá? Mas é importante entender isso, né? Quer dizer, você pode treinar, mas você também só pode usar o modelo lá treinado, né? O chamado DL Model, né? Bom, e aí, quando você fala de Deep Learning, você também tem um monte de técnicas, tá? Um monte de algoritmos, tá? Eu não vou falar de todos aqui, minha apresentação, ela vai focar apenas numa técnica que é a Convolutional Neural Network, tá? Ou a CNN, tá? Então, a CNN é uma estrutura ou uma técnica de DNN, né? Que usa DL, ou que usa Deep Learning, tá? Que talvez é uma das técnicas aí de DNN mais utilizadas no momento, tá? Mas, assim, no momento, tá? Porque isso muda muito, e a gente está falando aí de técnica, né? E isso é uma coisa muito específica, que depende muito de aplicação e etc., mas, de certa forma, hoje, quando você fala de Deep Learning ou de DNN, é muito comum as pessoas já visualizarem uma CNN, tá? Que é a chamada rede convolucional, tá? A CNN, né, ela é uma estrutura muito interessante, porque é uma estrutura de rede neural artificial profunda, que, na realidade, ela tem duas partes, tá? Ela tem uma primeira parte aqui, que é uma parte que a gente chama de parte convolucional, que ela tem como objetivo extrair características da informação de entrada, tá? É como se eu aplicasse uma técnica de aprendizagem não supervisionada dentro de uma técnica supervisionada, tá? Então, ela faz uma métrica que é a convolução, e a partir da convolução, ela vai extraindo características, tá? Você tem aí várias camadas, cada camada é formada por vários filtros de convolução, e esses filtros, eles vão extraindo características, tá? A quantidade de camadas depende da aplicação. Hoje você tem CNNs com 30 camadas, 10 camadas, 100 camadas, depende, ok? Depende da aplicação que você vai fazer, tá? Mas é importante entender isso. Ela tem uma primeira parte, que é a parte que a gente chama de convolucional, que é a parte que extrai características, tá? E uma segunda parte, que é o que a gente chama hoje de fully connected, tá? Que, no fundo, essa fully connected é uma estrutura diferente, ela é uma estrutura que que é igual às redes neurais clássicas aí, do tipo multilayer perceptron, né? Que quem já trabalhou com redes neurais, já trabalhou com redes do tipo MLP. Hoje a gente não chama mais esse nome, a gente chama de camada fully connected, né? Mas, no fundo, são as mesmas, é a mesma estrutura aí, de redes neurais artificiais. E essa última camada, essa última parte, que pode ter várias camadas, ela tem a função de ou fazer classificação ou fazer regressão, porque, no fundo, técnicas supervisionadas de DNN ou tem um objetivo de fazer classificação, e aí, quando eu estou falando de classificação, estou falando de classificação ou predição, ou alguma regressão, né? Então, essa é a estrutura geral da CNN, tá? Bom, opa, desculpa. Mas qual é o grande problema que eu quero levantar aqui? É que essa rede, ela tem uma demanda de operações matriciais muito grande, tá? Então, quando eu estou falando aqui de 100 camadas de convolução, por exemplo, mais 10 camadas lá de fully connected, eu tenho uma quantidade de operações muito grande. Cada camada dessa eu sou obrigado a fazer muitas métricas, né? Normalmente, eu costumo usar, né?
eu não, né? A rede usa, né, o que a gente chama de multiplier and accumulator, porque as operações de convolução, como as operações de produto interno na Fully Connected, são operações que você tem uma multiplicação e uma acumulação de valores, né? A operação em si é simples, o problema é que você é obrigado a fazer muitas, tá? Muitas, tá? E isso tem se tornado aí um problema, tá? Essa é uma curva da quantidade de operações, tá? No eixo Y, ele mostra a quantidade de operações que essas estruturas de redes neurais demandam, né? E aqui os anos, né? Então, se você pegar aquela... a primeira estrutura de neurônio artificial, que foi o perceptron, né? Ele demanda... esse eixo aqui, ele está em pentaflops, né? Por dia, né? Flops operações em ponto flutuante, né? Por segundo por dia aqui, né? Então, se você pegar o perceptron, que é aquela primeira arquitetura lá de rede neural artificial, ela tinha quase nada, assim, ela exigia quase nada de operações. Mas hoje, as novas arquiteturas, elas exigem muitas operações, tá? Muitas, né? Então, você começa a ter um problema grande, porque você começa a chegar num gargalo aí de tempo de processamento, né? E como eu falei antes, a gente, em termos de tecnologia de hardware, a gente já topou já. A gente não tem mais o que fazer, né? Não dá para mais miniaturizar o transistor, porque você já chegou no limite do átomo lá, não tem muito o que fazer. Não dá mais para aumentar o clock lá, porque você tem um problema grande de consumo energético, né? A gente tem colocado hoje data center na Sibéria, no Alasca, porque você tem gasto muito, né, com recursos com infraestrutura para refrigeração desses dispositivos. Do ponto de vista de IoT, é uma loucura, porque como é que você vai colocar um produto, um algoritmo que demanda um poder computacional alto num dispositivo que você quer colocar numa camisa, por exemplo, né? Então, você tem alguns problemas aí que essas técnicas de IA baseadas em Deep Learning estão trazendo agora, tá? Então, é importante entender que a gente consegue fazer muita coisa com essas técnicas, mas elas têm um preço para fazer isso, e um preço computacional elevado, tá? Esse paper aqui é muito interessante, tá? Eu até coloquei aqui, eu peguei do Archive, mas eu acho que ele já foi publicado, já faz um tempo que eu peguei ele, e ele mostra o quanto a gente tem gasto hoje em termos de energia nos data centers, treinando essas técnicas de machine learning, tá? Então, se você pegar aqui o data center da Amazon, Google e da Microsoft, né? A gente tem gasto em termos de energia o equivalente ao que a China, por exemplo, né, usa com energia renovável, né? Para vocês terem ideia, né? Então, hoje, o consumo energético, né, dentro dos clouds, né, associados com técnicas de deep learning, é muito alto, tá? Hoje é um dos grandes gargalos, na realidade, né? E aqui tem outras métricas interessantes, como uma equivalência com emissão de CO2, né, associado, por exemplo, a técnicas aqui de machine learning, associado a técnicas de Natural Language Processing, né? Então, a gente tem, você tem um consumo equivalente aí, por exemplo, a uma vida média aqui de um americano aqui por ano, e olha que o pessoal aqui consome bastante, né? Então, você tem aí dois grandes problemas, né? Assim, você tem uma demanda grande hoje de dados que você precisa processar em tempo hábil, tá? Isso é importante. Hoje, por exemplo, quando você pega aí, no caso da Covid-19, na parte de testes, por exemplo, as técnicas, o pessoal tem usado muito técnicas de deep learning para fazer classificação viral, né? Só que essas técnicas demandam processamento, né? Então, você precisa executar isso num tempo rápido, né? Num tempo eficiente, né?
e outras técnicas, tá? E um outro problema vem aí da questão da área de a internet das coisas, né? Você tem aí uma demanda grande pelos algoritmos de IA, mas, em compensação, quando você vai para IoT, você tem que fazer dispositivos pequenos, né? E dispositivos que têm um consumo baixo de energia, né? A gente vai ter tanto dispositivo nos próximos anos que a gente não vai ter bateria suficiente para suprir todo mundo. E mesmo se a gente tiver bateria suficiente, a gente vai ter um problema ambiental enorme, né? Porque como é que vai ser o descarte disso, né? Então, aí, de um lado, você tem uma demanda grande para usar IA e para usar Deep Learning, mas, por outro lado, você tem que fazer com que essas técnicas sejam rápidas, mas consumam a baixa energia também, né? E aí, como é que você faz isso? Né? Como é que você tenta compatibilizar essas coisas, né? Então, qual é o nosso alvo, né? É acelerar essas técnicas de Deep Learning, tá? Porque elas demandam tempo, porque elas têm que fazer muitas operações, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser eficiente energeticamente, né? E eu também tenho que fazer isso ser pequeno também, né? Eu vou colocar um algoritmo desse no hardware, num botão de uma camisa, né? Ou eu vou tentar colocar isso num tecido inteligente. Como é que eu vou, né, tentar juntar essas coisas, tá? Então, a ideia aqui é a gente tentar fazer ou acelerar o processo de treinamento ou acelerar o processo de inferência. Quando eu estou falando que eu vou acelerar, eu não necessariamente eu vou aumentar a velocidade de processamento. Não necessariamente. Eu posso acelerar as técnicas por outros caminhos. Eu posso acelerar as técnicas de Deep Learning deixando de fazer alguns cálculos, deixando de fazer algumas operações. Nesse sentido, eu consigo diminuir consumo também, tá? Então, muitas vezes a gente associa, principalmente em hardware, né, você associa acelerar com aumentar consumo, mas isso não é necessariamente dessa forma, tá? Porque você pode acelerar a técnica de Deep Learning, minimizando a quantidade de operações que ela executa, e com isso também reduzir consumo, tá? Um outro ponto importante é que você também pode acelerar a técnica criando o que a gente chama de dispositivos de hardware especializado, no qual você consegue fazer mais operações com menos clock, né? E aí você também reduz consumo, né? Em princípio, é importante entender que potência em dispositivos digitais, né, ela é dividida em duas partes, a parte estática e a parte dinâmica. A parte estática é um consumo baixo, né, e ele é dado quer dizer, um consumo relativamente baixo, né, e ele é dado pela perda, né, ele é um somatório de várias perdas. Mas potência dinâmica, ela tá associada a clock, né? No fundo, potência dinâmica é um número de gates, mais vezes o clock, vezes a tensão ao quadrado. Mas você pode resumir tudo isso aí como sendo alguma coisa proporcional à frequência ao cubo, tá? Porque a tensão de alimentação também está associada à frequência. No fundo, se você tem um hardware que tem um clock muito elevado, a potência dinâmica consumida, né, que ele vai consumir é essa frequência ao cubo. Então, se você diminui clock, você está diminuindo de forma não linear o consumo energético. Isso é importante entender, tá? Bom, e aí, então, o que eu vou mostrar aqui é uma taxonomia das estratégias de aceleração para Deep Learning, tá? A ideia é tentar acelerar, mas, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de resposta do Deep Learning, mas, ao mesmo tempo, tentar reduzir também o número de operações e com isso, reduzir consumo também, tá? Então, tentar aí encaixar as duas coisas, tá? E aí, quando a gente fala em taxonomia, né, da aceleração, a gente tem duas grandes linhas, que é a chamada as linhas baseadas em algoritmos, tá? Onde você faz uma mudança no algoritmo da Deep Learning para tentar acelerar, né, e tentar também reduzir consumo, ou você faz o que a gente chama do System Based, né, que você faz mudanças a nível de sistema,
tá? A primeira parte, ela é mais simples, porque as mudanças são só a nível de algoritmo, né? Você não precisa mudar em infraestrutura, e a segunda parte, ela é um pouco mais difícil, porque você tem que fazer mudanças aí na sua infraestrutura, tá? Bom, eu vou passar por todas, mas eu vou ficar mais em detalhe no Model Compression e nos Hardware Accelerators, que são as áreas que eu trabalho mais, mas eu vou tentar passar por tudo aqui, tá? Bom, então, inicialmente eu vou falar aqui de processamento paralelo, ou seja, você consegue acelerar as técnicas de Deep Learning fazendo o que a gente chama de processamento paralelo. Isso parece um pouco trivial, né? Mas é uma linha, né? E aí você tem duas estratégias, né? Ou você tenta fazer o que a gente chama de paralelismo dos dados ou paralelismo do modelo, tá? Então, por exemplo, quando você trabalha com GPUs, por exemplo, que são aquelas unidades de processamento gráfico, né? Que o pessoal hoje tem usado para acelerar técnicas de IA e Deep Learning, né? Você pode fazer mudanças no seu algoritmo para aproveitar melhor a questão das GPUs, né? E um ponto importante que você pode fazer é fazer ajustes no batch, né? Para quem trabalha com Deep Learning, sabe que o treinamento ele é feito em modo batch, ou seja, você agrupa um lote de dados a partir do seu conjunto total de dados para fazer o treinamento. Quando você consegue, então, paralelizar esse treinamento a partir do batch, ou seja, você cria vários lotes em paralelo. Se você estrutura o seu algoritmo desse jeito, você consegue melhorar sua performance quando você usa as GPUs. No fundo, se você já usa algum algoritmo específico de alguma biblioteca, de um fabricante de GPU, ele já tenta fazer isso para você. Ou seja, você muda o algoritmo para aproveitar melhor o seu hardware, o que a gente chama de data paralelismo, né? Ou seja, paralelismo pelos dados, né? Uma outra coisa que você consegue fazer é você criar estruturas de hardware especializadas para trabalhar com operações matriciais, tá? E isso quem tem feito é a Google, né? Com a TPU, né? Então, a TPU da Google, ela, na realidade, ela usa uma estrutura específica de hardware baseada numa estrutura chamada de array sistólico, né? Onde é uma estrutura de hardware especializada para acelerar operações matriciais e, com isso, acelerar as operações de Deep Learning, né? E aqui tem um ponto curioso nessa história do array sistólico, que eu vou só fazer um comentário breve aqui. O array sistólico é uma estratégia de acelerar operações matriciais em estruturas de hardware. Ele foi criado em 1982 pelo professor Kung, que é o cara que eu trabalho aqui em Harvard, né? E, na época, ele criou essa estrutura, né? Essa estrutura ela é muito eficiente para operações matriciais, né? O Google utiliza essa estrutura hoje nas TPUs, né? Mas o curioso é que ele criou isso numa época que isso não era importante, né? Então, ele criou isso, patenteou isso na época, na década de 80, né? A patente expirou, né? E hoje isso se tornou importante, ou seja, muita gente acabou utilizando essa estrutura, né? Ele até brinca nas aulas dele que ele ainda está aqui dando aula porque ele inventou um negócio no tempo errado, né? Então, você muda a estrutura de hardware para você tentar acelerar o processamento, ou seja, você cria uma estrutura especializada para fazer operações matriciais, e aí você consegue acelerar os algoritmos aí de Deep Learning, tá? Bom, uma outra estratégia que a gente pode ver, também a partir
baseada em algoritmos é o que a gente chama de Sparsity Exploitation, né? E aqui é um ponto importante, né, para a gente observar. Isso aqui, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, são todos os pesos de uma CNN, né, de uma rede neural profunda, tá? É o histograma dos pesos de uma camada, ok? Eu treinei essa rede aqui, né? Essa rede para classificação de imagens, tá? Eu usei um dataset chamado CIFAR 10, que é um dataset aí com várias imagens, né? E eu tô colocando aqui o histograma de todos os pesos de uma dada camada. Observem que você tem um grupo grande de pesos aqui que tem valores muito próximos de zero, né? Um grupo grande dos pesos de uma dada camada tem valores muito próximos de zero, né? Então, aqui eu dei um zoom aqui, né? Então, aqui você vê. Então, você observa que existe uma certa espacidade nesse conjunto de pesos, né? Espacidade é a quantidade de zeros que você pode ter, né, numa dada matriz, né? Então, eu aqui fiz uma conta, né? Se eu contar todos os pesos com valores menores que 0,01, eu vou observar que eu tenho uma espacidade na ordem de 15%. Ou seja, 15% dos pesos dessa camada tem valores menores que 0,01. Será que eles são significativos? Será que se eu zerasse esses pesos, ia fazer alguma diferença no resultado final da DNN? Tá? Ou seja, será que eu não posso explorar melhor os pesos dessa DNN? Porque se eu deixo de usar esses pesos, eu estou economizando o processamento, eu estou acelerando o processamento e também estou deixando de gastar energia também, né? Bom, aqui eu fiz algumas contas também, né? Eu fui vendo aqui e eu descobri, por exemplo, né, que se eu considerar um valor de 0,001, né, eu vou ter uma espacidade de 4%. Ou seja, sem fazer muito, sem usar nenhum algoritmo muito avançado, eu consigo já encontrar uma certa espacidade, né, dentro dos valores dos pesos de uma dada camada. Imagine das outras camadas, né? Então, Sparsity Exploitation é você criar técnicas para descobrir graus de espacidade dentro dos pesos da DNN e, com isso, reduzir a quantidade de processamento, deixar de usar esses pesos, né? E você pode ter vários níveis aí para você fazer essa Sparsity Exploitation, ok? Bom, uma outra técnica, e aqui eu vou avançar, essa eu venho trabalhando aqui, né, é o que a gente chama de fazer compressão, né, de fazer, acelerar através de compressão. E aí você tem 3 linhas, né? Ou você usa quantização, ou você usa pruning, ou você usa modelos pré-treinados. Vou falar dos 3 aqui. Eu tenho um exemplo, eu acho que fica mais interessante aqui apresentar pelo exemplo. Então, o primeiro aqui que eu vou mostrar é fazer a quantização, fazer a compressão utilizando uma técnica de quantização. O que é isso? Tá? Bom, quando você trabalha com Deep Learning ou qualquer técnica de Machine Learning, você tem a atualização dos pesos da rede, ou seja, dos parâmetros da rede, né, dos pesos sinápticos, né, e depois você joga esses pesos para fazer o que a gente chama da etapa de forward, que é você treina, atualiza os pesos, testa os pesos na rede, calcula o erro e depois esse erro volta para ajustar os pesos. O que a gente faz, então? A gente trabalha como se fosse 2 redes, tá? Uma rede, eu trabalho em ponto flutuante, ou seja, com 32 bits, sem usar nenhuma compressão, sem usar nenhuma quantização, tá? Porém, na hora que eu vou jogar os pesos para calcular o erro na rede, eu faço uma quantização nos pesos, tá? Eu quantizo os pesos com uma certa quantidade de bits, específica de bits.
e aí eu quantizo, jogo isso para a rede, calculo o erro em cima desses valores de pesos quantizados. Calculo o valor do gradiente e volto para atualizar os pesos. Só que os pesos, eles são atualizados sem compressão. É como se eu enganasse o algoritmo de treinamento, né? O algoritmo de treinamento tenta minimizar o erro, mas aí ele me dá os pesos, eu quantizo os pesos, jogo os pesos quantizados na rede, e aí eu volto com o erro para o algoritmo. É como se o algoritmo olhasse assim, ué, o que foi que aconteceu? Eu minimizei o erro, mas o erro não tá bom, voltou ruim, aí ele tenta otimizar novamente. Então, é como se eu forçasse o algoritmo de treinamento a encontrar uma condição subótima para valores dos pesos, mas agora quantizados, com números de bits pequenos, né? Então, aqui um exemplo que a gente tem trabalhando, vem trabalhando, que é usar técnicas de compressão em casos de classificação viral, tá? Então, nesse exemplo que eu vou mostrar aqui, eu estou usando uma técnica de Deep Learning para fazer classificação viral, tá? Então, eu tenho três famílias aqui de vírus e um reino, tá? Eu tenho 4 classes e a técnica de Deep Learning vai classificar esses vírus, ok? Basicamente é isso aqui, esse exemplo, tá? Essa aqui é a CNN que a gente usou nesse exemplo, tá? Se eu não me engano, é uma CNN com 30 ou 40 camadas, eu não estou lembrado agora. Aqui é a matriz de confusão, né, que aqui diz a acurácia da rede para os vírus, ok? E aqui é o histograma dos pesos de algumas camadas, ok? Usando uma precisão de float point com 32 bits, que é o que a gente usa normalmente, tá? Aqui é o mesmo caso, só que aqui eu estou usando nos pesos, eu estou quantizando os pesos para 8 bits, ok? Então, eu saí de 32 bits para 8 bits. Aqui é o histograma dos pesos, né? Você vê que não mudou muito, né? Porque 8 bits você ainda tem muitas possibilidades, mas se você observar, a acurácia não mudou muito. Eu deixei de usar 32 bits, estou usando 8, mas a acurácia está equivalente aqui, né? Bom, agora eu fiz o mesmo caso com 4 bits, né? Então, aqui são os pesos, você vê que a acurácia não mudou muito, né? Eu agora estou usando 3 bits aqui, ó, e a acurácia também diminuiu, mas não diminuiu muito, tá? Então, eu consigo reduzir a quantidade de bits de forma bastante agressiva e manter também a acurácia, tá? Um outro exemplo que eu vou mostrar aqui, eu vou me adiantar, que eu já estou bem adiantado aqui na hora, é usar o que a gente chama de pruning. O que é o pruning? É simplesmente ver quais são os valores próximos de zero e aí zerar esses valores, tá? Então, aqui é um exemplo aqui, né? Como eu sei só um minuto. Como eu sei que a distribuição de pesos ela é uma gaussiana, eu calculo o desvio padrão e aí eu faço um pruning, ou seja, eu pego todos os valores aqui que estão abaixo do desvio padrão e zero os valores, simplesmente zero, tá? E aí você observa que também a acurácia não reduziu muito. Aqui eu aumentei o pruning e a acurácia ainda reduziu, mas não reduziu muito, tá? Uma outra coisa que a gente faz é fazer pruning e quantização junto, tá? É uma coisa mais agressiva ainda, né? Aqui alguns exemplos aqui de pruning e quantização, né? Eu faço o pruning e a quantização dos pesos, né? E aqui um paper que a gente submeteu recentemente, né? Onde a gente consegue reduzir o número de parâmetros da rede neural da Deep Learning, né, de forma bastante agressiva, né? A gente sai de um patamar aqui de 50 megabits de parâmetros, né,
para um patamar aqui menor do que 1 megabit, né? Ou em torno de 1 mega, né? Mas mantendo a mesma acurácia, né? E aqui com relação ao número a quantidade de processamento, tá? Então, eu consigo reduzir a quantidade de informação, diminuindo, eu consigo acelerar o algoritmo de Deep Learning, diminuindo a quantidade de informação, tá? Uma outra forma de fazer aceleração é o que a gente chama de pré-training, que é o seguinte: você não precisar treinar a rede de forma completa, você já usar um modelo pré-treinado, né? Então, você acelera o processo de treinamento, porque você usa um modelo já pré-treinado, e aí você leva menos tempo para fazer o treinamento. É o que a gente chama de pré-training, né? É aquela história que eu falei para vocês de você compartilhar um modelo treinado da rede, né? Bom, aqui eu vou passar eu vou acelerar essa parte aqui, porque eu já estou bem adiantado, eu queria mostrar outras coisas, então eu vou acelerar essa outra parte e vou entrar mais nessa parte dos aceleradores de hardware, ok? Para gente finalizar, tá? Então, eu vou passar isso aqui e vou mais para os aceleradores de hardware, tá? Bom, uma outra linha que a gente tem trabalhado bastante é criar dispositivos de hardware especializados para acelerar as técnicas de Deep Learning, tá? E, basicamente, você tem algumas linhas, né, que você trabalha, né, ou criar estruturas aí baseadas em arrays históricos, né, ou criar implementações em hardware dedicado, né, criar o que a gente chama de em ASIC ou em FPGA, né. Aqui eu vou mostrar alguns trabalhos que a gente tem feito, né. Isso aqui é uma estratégia de um algoritmo de redes neurais artificiais para a parte de detecção de câncer, né? E a gente usou um hardware especializado para acelerar o processamento, né? Essa aplicação aqui, a gente tira a fotografia de um sinal de pele de câncer, passa por um algoritmo de machine learning, passa, na realidade, por vários algoritmos de processamento digital de imagem, depois passa por algoritmos de DNN para fazer a predição do câncer. E, nesse caso, a gente criou um hardware especializado, porque existem várias aplicações no mercado que utilizam só software para fazer isso, mas você acaba consumindo muito a bateria do celular. Então, a gente tem um hardware dedicado, e dessa forma você consegue ter uma solução mais rápida, mais eficiente e com menos consumo energético, né? Aqui outras implementações que a gente fez em hardware de alguns algoritmos de machine learning, né? Isso aqui a gente implementou em hardware um algoritmo aqui de aprendizagem por reforço. E aqui é interessante os resultados, né? Para mostrar o speed up que a gente consegue. A gente consegue acelerar em torno de 1000 vezes, né? Mais de 1000 vezes o mesmo algoritmo aí rodado em algumas CPUs, tá? Aqui outros artigos que a gente vem trabalhando. Isso aqui é interessante porque é uma demonstração onde a gente tem uma técnica de Deep Learning rodando em computador e num hardware dedicado. É uma técnica de Deep Learning que está fazendo reconhecimento de imagem, né, em tempo real, né? E do lado vocês vão ver a técnica rodando em hardware dedicado, aqui do lado direito, né? Você vê que já acabou o processamento, e aqui do lado esquerdo a técnica rodando aqui no computador, né? E ainda rodando, né? Eu vou dar um pause aqui para não esperar, porque vai demorar, né? Mas nesse caso a gente usou uma estrutura de array histórico, ou seja, a gente criou um processador dedicado para acelerar o algoritmo, né? Dessa forma a gente consegue trabalhar com um clock bem mais baixo e ser mais rápido,
né? Porque a gente cria uma estrutura específica aí para fazer isso, tá? Aqui um outro demo, mas nesse caso aqui, para o algoritmo do Camis, né? O Camis não é um algoritmo de Deep Learning, é um algoritmo de Machine Learning, mas só para também mostrar que a gente consegue também aplicar essas técnicas de hardware dedicado para vários algoritmos aí de Machine Learning, tá? Vou dar uma adiantada aqui. A gente está fazendo o mesmo exemplo, a gente está rodando o algoritmo de Machine Learning em hardware dedicado do lado esquerdo agora e aqui no computador. E aí, se vocês... ele está rodando 4 instâncias do Camis ao mesmo tempo, tanto no computador como no hardware, né? Então, você fica observando que ele vai executando e já terminou a instância várias vezes, ele já rodou aqui 36, 40 clusters, e aqui no computador ele ainda está rodando aqui, etc. Né? Aqui outros trabalhos que a gente tem feito, né? Aqui é um trabalho interessante, né? Porque aí era só para a gente finalizar essa parte de hardware dedicado. A gente tem não só tem feito hardware dedicado para acelerar técnicas de deep learning. Na realidade, a gente tem aplicado isso para um monte de outros algoritmos e aplicações, né? Aqui é um exemplo bastante interessante na área de internet tátil, né? Internet tátil é a próxima geração da internet, né? Onde a gente vai transmitir sensações. E um dos grandes problemas da internet tátil é a latência, né? Porque você toca num dispositivo, mas a latência para essa informação sensorial ser transmitida, ela pode ser muito alta e você pode perder o sincronismo. Então, a gente tem utilizado essa estratégia de fazer algoritmos em hardware especializado para reduzir a latência na internet tátil, né? E a gente tem uma demonstração bem interessante que a gente conseguiu. Aqui estão os alunos lá no laboratório, né, lá em Natal, eles estão mexendo uma luva que a gente tem, aqui eles mexendo lá a luva, eu estou lá na Inglaterra, né, e quando eles mexem a luva, mexe esse robozinho aqui, que está lá na Inglaterra, e quando o robozinho toca a minha mão, eles sentem lá em Natal. A gente só conseguiu fazer esse demo funcionar porque a gente usa hardware especializado para acelerar os algoritmos de robótica associados aí a essa técnica, né? Aqui é um artigo que a gente publicou agora sobre essa demonstração. Aqui vocês têm que acreditarem que ele está sentindo, né? Porque não dá para mostrar aqui como é que é o nome, é a sensação, né? Bom, a gente tem feito outras coisas, eu vou passar... esse é outro exemplo interessante, tá? Então, só para mostrar mais um exemplo que você pode usar hardware dedicado, esse é um exemplo que a gente tem lá com o pessoal lá do Imperial College, né? Onde eles trabalham com rastreamento de vermes para que serve isso, né? Esses vermes aqui que eles trabalham são open worms, são vermes abertos, no qual você conhece o sequenciamento genético, e eles trabalham com testes em vacinas e em medicamentos em cima desses vermes, principalmente vacinas com alterações genéticas. Então, eles aplicam as vacinas nos germes e analisam em tempo real o comportamento dos vermes. O grande problema que eles têm é porque eles não conseguem fazer isso em tempo real. Eles fazem análise, gravam esses vídeos, né? Eles têm aqui um probe com vários vídeos em alta definição, em 4K, na realidade. Eles gravam esses streams de vídeo e fazem análise a posteriori. Então, o que a gente faz? A gente tem feito hardware dedicado para acelerar isso para eles. Então, hoje a gente consegue, eles conseguem lá trabalhar em tempo real a partir de soluções que a gente tem feito aí para os algoritmos que eles trabalham, tá? Bom, e finalmente, para finalizar aqui, né? Finalmente, para finalizar, só vou fazer um comentário sobre Federated Learning, que é uma outra estratégia que o pessoal tem usado também para acelerar os algoritmos, para acelerar Deep Learning, né?
A ideia, como eu falei para vocês lá no início, é você compartilhar modelos de deep learning, né? Então, você pode ter clínicas que não têm grande capacidade ou infraestrutura para fazer treinamento, tá? Então, faz um treinamento não muito eficiente aqui, no caso. Então, você pode pegar uma clínica, por exemplo, e fazer um treinamento básico no modelo de Deep Learning. Ela compartilha o modelo dela de Deep Learning para um servidor global. Outros locais com maiores poderes de processamento também compartilham os seus modelos de treinamento locais, porém melhores, né? E aí você gera um modelo único de treinamento, chamado modelo de treinamento de consenso, e esse modelo de treinamento ele volta para os componentes da borda, né? A grande vantagem é que você não precisa compartilhar mais informação dos pacientes, porque você compartilha os modelos de Deep Learning. Você pode dar uma capacidade maior para locais que têm baixo poder de processamento, e, ao mesmo tempo, você também pode dar informação para outros locais que não têm informações locais, né, para fazer o treinamento, né? Então, aqui, por exemplo, é um artigo que a gente vem trabalhando com o pessoal do CGMH, é um hospital de Taiwan, onde tem usado essas técnicas de aprendizagem federativa para tentar melhorar, né, e acelerar o processamento do treinamento, tá? Bom, eu peço desculpa aí pelo tempo, eu tinha me programado para fazer em 40 minutos, eu acabei extrapolando aí. Queria agradecer, né, e fazer aqui um agradecimento especial aos alunos aí, né, dos programas que no fundo, têm colaborado aí para gerar os resultados, e as publicações eu estou disponível aí para perguntas aí e etc. Marcelo, muito obrigada. Parabéns, interessantíssimo, super didático. Achei os exemplos interessantíssimos, assim, muitos deles novos para mim. Eu vou abrir para perguntas, e foi ótimo, porque os 40 minutos não dava para mostrar esses exemplos. Necessário. Deu uma atualizada boa aí. Vou abrir para perguntas, se alguém quiser fazer, tirar dúvidas. Silêncio do Sabu. Eu posso só fazer um comentário? Claro, Cristiano. Primeiro agradecer aí ao professor Marcelo pela colaboração. A palestra foi muito esclarecedora e é importante porque mostra para a gente novas alternativas, né, novos desafios que, eu diria assim, no nosso ambiente talvez mais industrial no sentido, não estou me referindo a nenhuma indústria específica, mas o que a gente tem trabalhado mais aqui, por exemplo, é com classificação e reconhecimento de padrões em séries temporais uni- e multivariadas, que aí a gente tem usado, né, a gente tem usado técnicas de agrupamento, mas está começando a usar agora mais as redes LSTM de longo prazo, que é uma outra vertente do Deep Learning, né? É outro filho do Deep Learning. Você pode também trabalhar com redes convolucionais para séries temporais, mas as redes LSTM têm tido resultados muito bons, né? Os artigos mostram um desempenho fantástico para classificação. Do ponto de vista de usar redes LSTM para séries temporais, o que a gente tem, basicamente, você tem uma grande quantidade de variáveis de processo que estão sendo medidas ao longo do tempo. Você tem várias séries, várias cobrinhas dessas variáveis, você imputa isso, né, na sua rede para treinamento e depois verifica como é que estão para a simulação propriamente dita. A gente não tem, assim, verificado, mesmo nos últimos artigos que a gente tem visto,
de reconhecimento de, por exemplo, de padrões de produtividade em unidades industriais, né, de classes de produtividade a partir de séries temporais, particularmente para redes LSTM, para esse tipo de aplicação, talvez esse problema da necessidade de aceleração não tenha ainda ficado tão evidente assim. Eu queria, na verdade, Marcelo, saber sua opinião, se vocês estão indo também por essa linha ou estão mais concentrados em convolucionais mesmo, em aplicações envolvendo convolucionais. Muito boa pergunta sua, né? É isso que você falou, é verdade, né? O pessoal tem usado bastante LSTM quando você tem uma relação de dinâmica, né? E também em séries temporais, a gente tem usado bastante, principalmente na questão de classificação genômica. Na realidade, a gente tem misturado as duas coisas, né? A gente tem feito camadas com LSTM e camadas com convolucionais. LSTM é um exemplo até bastante interessante para fazer aceleração, porque um dos problemas que você tem do LSTM, né, é que ele é até mais demorado, porque a capacidade de paralelização da estrutura ela é pequena, né, porque é uma estrutura sequencial, né. Então, você obrigatoriamente tem que esperar uma amostra para poder processar outra, e etc. Né? A gente tem feito aceleração em LSTM, principalmente quando você quando você começa a falar de indústria 4.0, por exemplo, um dos problemas que a gente tem hoje é de trabalhar com ultra low latency, né? Porque você tem que ter uma resposta rápida, por exemplo, para alguns dispositivos, para alguns sistemas de controle. Então, a gente tem, sim, trabalhado com aceleração em LSTM. Na realidade, eu até acho que o problema ele se torna até um pouco mais crítico, porque você não tem uma capacidade tão grande de paralelização, entendeu? Com relação a LSTM. Por exemplo, um dos casos aí que a gente até vai começar a trabalhar é nessa linha de manutenção preditiva, porque a gente tem muito dado aí em algumas indústrias que não estão sendo utilizados. Na verdade, o pessoal faz log e não usa. Sim. E, nesse caso aí, a gente se deparou com um volume grande de dados, né? E a gente vai usar LSTM, né? E a gente vai aplicar técnicas aí de aceleração. A gente não sabe como é que a gente vai fazer isso e quais são as técnicas, né? Não, perfeito. As demandas são grandes. Uma delas é a própria detecção de falha, né? Reconhecimento de falha, né? Só para dar um exemplo, Marcelo, a Petrobras armazenava, acho que armazena ainda, dados de todas as refinarias no Brasil, de 30 em 30 segundos ao longo de 5 anos. Está lá no Rio de Janeiro, na Central. Né? Ou seja, e o que fazer com tudo isso, né? Isso, exatamente. Essa é a questão. Você sabe que a gente tem feito, assim, não usando Deep Learning, a gente tem até um trabalho agora que tem um aluno de doutorado que está trabalhando com outro professor lá da elétrica, que é lá do DCA, onde a gente usa algoritmos de stream. Esqueci agora o nome do algoritmo, justamente para fazer a detecção de falha, né? Sim. E aí, assim, o algoritmo em si é pequeno, então, quando você tem um hardware especializado para ele, você acaba acelerando até demais, né? E aí até a gente submeteu agora um paper, e aí um dos revisores até fez uma questão assim, poxa, mas por que vocês estão acelerando um negócio se você usar isso aí, por exemplo, numa indústria química ou etc., onde você tem sistemas lentos, qual é a finalidade disso? Mas um outro aspecto importante é o seguinte: quando você cria, por exemplo, as técnicas de aceleração, em qualquer linha, você pode, não necessariamente querer acelerar muito, mas você pode trabalhar de forma lenta, porém com consumo energético bem menor, entendeu? Sim. E aí isso é uma outra vertente, né? Sim. Entendeu? Consumo energético. Perfeito.
Ok, obrigado, professor, pelos esclarecimentos aí. Passo a palavra para Elaine, se alguém tiver algum comentário a fazer. Mais alguém com algum comentário, alguma pergunta? Esse é o momento, aproveitar aí do professor Marcelo. Bom, então, tenho eu. Antes, eu achei interessante, deixa eu fazer um comentário breve. Veja como é interessante fazer ciência, né? Você estava mostrando lá a patente do professor Kung, né? Da década de 80. E eu comentando assim, olha como é interessante. Ele começou a fazer um trabalho numa época em que provavelmente, realmente, né? Ninguém, não interessou a ninguém. E hoje, muito utilizado. Então, olha como é importante fazer ciência, ser criativo, e, enfim, em algum momento isso se torna realidade. Então, você podar e desenvolver coisas para agora é muito limitado, né? Então, achei interessante o exemplo. Marcelo, curiosidade, assim, onde é que você, ao longo desse tempo aí, né, que você tem passado, e você comentou até que ouviu aí muitas empresas, muitas palestras, né, e tem vivenciado, né, bastante, assim, dentro dos seminários, né, essa crescente da IA. O que é que você imagina, assim, a curto prazo, que nós vamos ter, assim, um salto e uma revolução, assim, em tecnologia? Onde é que você acha que, com o seu conhecimento, onde é que você acha, assim, que nós vamos mudar radicalmente aí num tempo curto, assim, nos próximos anos? Qual setor, se é que a gente pode dizer assim, porque eu acho que ela é crescente, né? A partir do momento que você desenvolve determinada técnica e implementa, eu acho que tem um boom aí, mas onde é que você imagina, assim, que vamos ser mais impactados, assim, no futuro breve? Eu acho que eu vou falar um pouco da minha vivência, né? Mas não tenha dúvida que a área biológica é uma das áreas que tem sido bastante impactadas. E talvez essa, eu acho que em princípio, vai ser uma das... Porque a área biológica, e quando eu estou falando da área biológica, eu estou falando da área de saúde num contexto mais geral, porque como é uma área que tem um interesse muito grande, assim, para as pessoas, né, tem uma proximidade maior, porque muitas vezes, quando a gente melhora um algoritmo lá da área de telecomunicações, tudo bem, isso tem um impacto, mas as pessoas não sabem muito o significado disso, né? Mas na área biológica, sim, né? Então, biologia geral, né? Então, nessa questão genética, classificação viral, né? Esses dias mesmo saiu uma reportagem bastante interessante de uma empresa chamada DeepMind, que conseguiu usar redes Deep Learning para fazer predição de folding, né, de proteína, porque a gente sabe que é um problema que não está bem resolvido, e etc. Então, isso vai dar um improve, vai dar um improve bastante grande no desenvolvimento de medicamentos. E em desenvolvimento de compostos químicos, o pessoal tem usado LSTM, por exemplo, assim, então isso vai ser bastante impactante, né? Aproveitamento de drogas também, né? E nessa área de análise de imagens, né? Essa área, assim, a mudança é muito impactante, é muito, assim, é muito. Hoje, em vários casos aí de análise de imagens, principalmente análise de imagem de câncer, né? As máquinas estão superando em muitos especialistas, assim. Então, isso é impactante, porque você pega, por exemplo, o caso de tireoide, que a gente tem trabalhado, né? Um dos grandes problemas hoje é que a maioria dos tumores não são malignos, mas você não consegue ter você não consegue detectar com muita eficiência por imagem. Você tem que fazer o procedimento cirúrgico, você faz lá o procedimento cirúrgico, então você tem um custo humano, tem um custo de material, tem vários custos aí, para no final saber que era benigno, entendeu? Que você não precisaria ter feito aquilo. Então, hoje, por exemplo, se você usa Deep Learning e aí você consegue ter uma acurácia melhor que os médicos, você está aí melhorando o impacto, assim,
real de um monte de gente. Isso é uma coisa que você pode implementar na hora ali, né? Então, essa parte de análise de imagem, essa parte de análise biológica, com certeza. Não tenha dúvida que, apesar da Moderna, né, e da Pfizer, terem usado aí tecnologias mais avançadas, né, para usarem a questão de vacina baseada em RNA, muita coisa aí elas fizeram em sílico, né? Isso, porque alguns termos eu estou perguntando nos comentários aqui. Eu vi o improve. Muita coisa foi feita em sílico, muita. Você não tenha dúvida, assim, para você sair uma primeira versão de uma vacina agora, tem muita inteligência artificial por trás. Envolvida, né? Entendo, e talvez isso seja bem perceptível para a sociedade de maneira geral, porque impacta realmente no dia a dia, né? No tempo que a gente vai receber o diagnóstico e nas próprias mudanças mesmo. Esse caso que você falou da Alexa Fantástico, né? De fazer um primeiro atendimento e tal. Então, acho que isso interfere no dia a dia da gente. Talvez isso seja mais perceptível que em outras áreas, né? Embora... a gente ainda não discutiu muito, porque um dos problemas hoje da IA, principalmente das técnicas de machine learning, é o que a gente chama de explainable, porque esse vai ser um problema mais para frente. Assim. A gente sabe que ela aprende, mas a gente não sabe ainda explicar o porquê que ela aprendeu. E isso vai ser um problema grande para a área jurídica. Porque, assim, não tenha dúvida que as próximas análises jurídicas também vão ser feitas por IA. Isso não tenha dúvida. Mas aí a gente vai ter algumas questões associadas aí, porque uma IA vai dizer que você matou alguém, e aí você vai ter que explicar depois por que ela disse isso, né, e etc. Isso é uma coisa que a gente ainda não discutiu ainda, mas vai ter que discutir. Sim, não vai conseguir explicar enfim, não vai conseguir desenhar, vai criar um novo problema, mas aí vai ser um outro desafio. Vai ser... Aí, implicações jurídicas, aí o céu é o limite. Você imagina isso aí. Isso vai dar... Mas, enfim... Mas teve um exemplo aqui, isso é um negócio interessante, teve um exemplo aqui de dessas aulas aqui em Harvard, que eles fizeram, que eles divulgaram, que era o seguinte, os alunos estavam discutindo com a IA. Então, eu não sei se a IA era a promotoria e os alunos eram a defesa, ou era o inverso. Entenderam o problema? Mas eles estavam treinando isso. Imagine, isso vai ser desafiador aí. Enfim. Mais alguém queria fazer alguma consideração? Silêncio. Então, é isso. Eu gostaria muito de agradecer, Marcelo, a sua participação. Eu acho que o Brasil, né, nessa tecnologia ainda está... Eu acho que a gente está trabalhando, mas precisa, acho que, de alguns investimentos para a gente conseguir avançar um pouco mais, né, e melhorar essas questões de investigação científica e montar laboratórios adequados que dêem suporte à capacidade dos nossos pesquisadores, enfim. Mas eu queria agradecer, eu achei que foi excelente, espero ter um comentário aqui no chat, não estou... Aí, pessoal, parabenizando. Agradecer sua disponibilidade, professor Moya, agradecer imensamente aí sua presença, sua disponibilidade, achei muito interessante, eu não trabalho especificamente com Deep Learning, mas achei interessantíssimas as aplicações, muito didática a apresentação, e acho que é isso. A gente vai disponibilizar essa apresentação, Marcelo, se você consentir, eu vou te perguntar,
A gente vai fazer uma gravação da sua apresentação para disponibilizar na página do programa, no YouTube, para os alunos principalmente. E aí, se você autorizar, a gente publica. E é isso. Claro. Não tenha dúvida. Ok. Também reforça aí os agradecimentos. Isso, alto nível, gostei bastante. E aí, pessoal... Voltamos às 14, né? Voltamos às 14, isso. Muito obrigada. Bom dia, professor. Bom dia e boa semana para você, que o tempo... Difícil isso aí, eu desejo que o tempo melhore, mas acho que vai ser difícil. O tempo aqui não vai melhorar, não. O que vai melhorar é o tempo dentro de casa, vai melhorar. Isso. E aproveite aí e bom trabalho.